né? As nações, elas começam a ter um respeito, os vizinhos começam a ter um respeito, né? Olha que maravilhoso isso trazendo para as nossas vidas hoje. Quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a adorar a Deus, quando a gente começa a estabelecer a palavra na parte interna, na nossa família, na nossa casa, na igreja onde a gente está, as pessoas de fora começam a observar, e a Bíblia diz que é uma nuvem de testemunha. E essas testemunhas, elas começam a nos respeitar. E assim começa a ser estabelecida a autoridade espiritual sobre a vida da gente. Sobre Josafá, ele começa promovendo a autoridade espiritual, ele começa promovendo a legitimidade, né, e a legalidade espiritual ali. Quando ele faz isso, Deus o abençoa e prospera. E a Bíblia vai dizer que cerca de 7.700 bodes e 7.700 ovelhas foram entregues pelos árabes. Os árabes naquela época eram um povo extremamente bélico, era um povo que tinha um temperamento forte, né? Eles eram uma nação que gostavam de conquistar também. Então olha o que atrai a autoridade, olha o que atrai quando a gente começa a buscar o Senhor de dentro para fora. As pessoas, elas começam a perceber isso, começam a nos respeitar. Então, quando a gente se posiciona, a gente começa a estabelecer um momento de paz vindo de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa um momento de paz. E a gente começa a ter visões, né, de um cenário de conquista, de um cenário de reconciliação. E isso tudo, ele é muito importante. O segundo item vai falar sobre alianças perigosamente nocivas. Josafá foi um rei muito bom, que estabeleceu a paz. Só que, às vezes acontece isso na minha e na sua vida. A gente está bem, a gente está em paz, a gente aceitou Jesus, começa a acontecer coisas boas na nossa vida. De repente a gente tem uma brilhante ideia. Preciso resgatar aquela pessoa lá. Aquela pessoa, sabe? Era como se Josafá, ele tivesse um sonho. E o sonho dele era ver o reino unificado. Era que o reino do norte e o reino do sul tivessem unido. Então ele começa a ver que o reino dele começa a prosperar. O reino dele começa a ter paz. Ele começa a destruir as idolatrias. Israel começa a ter qualidade de vida, começa a prosperar. Judá começa a ter qualidade de vida, começa a prosperar. O que ele quer fazer? Eu quero isso para toda a nação. Eu quero isso para todos os descendentes de Jacó. E aí ele resolve se aparentar com o rei Acabe, que é um dos piores reis da Bíblia, que era o rei de Israel naquele momento. E aí, nós vamos ver que aqui na minha revista está na página 64, mas na sua revista, eu não consegui anotar a página, mas tem um quadrado igualzinho a esse. Queria que você nesse momento acompanhasse o quadrado. Você repara que essas essas 4 situações aqui de alianças perigosas que Josafá cometeu, quase levou ele à destruição. O primeiro momento aqui vai falar sobre uma guerra, né? O que acontece? Naquela época, quando você queria se aliançar com uma pessoa, com um rei, né? O que você fazia? Você unificava as famílias, você unia as famílias. Então ele pegou o filho dele, Jeorão, e fez com que o filho dele se casasse com a filha de Acabe, chamada Atália, que no futuro se tornou uma mulher extremamente perigosa, que quase destruiu toda a descendência de Davi que se encontrava em Judá. Então, ele faz essa aliança, casa os dois, se aparenta, e o versículo vai falar lá no capítulo 18, que o rei Josafá resolveu se aparentar com Acabe. E aqui começam as guerras. E essas 4 guerras, essas 4 situações de aliança, foram situações que quase destruíram Josafá. Então, a primeira situação, lá no item 2.1, vai dizer sobre perigos decorrentes do ato de envolver-se, né, com problemas alheios. Sabe aquele famoso toma conta da sua vida? Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Josafá estava tomando conta da vida dele, estava prosperando, estava abundando. E aí o que acaba acontecendo? Bert, volta um slide aí para mim, por favor. Obrigada. Aí o que acontece? Lá no livro de 2 Crônicas 18:1, 25, 5 e 6 e 22, 2 e 3, vai falar que, como é que começa essa guerra. Acabe era alguém muito calminho, nem tinha uma esposa como Jezabel, que a gente viu na lição anterior. E ele resolve
estabelecer, começar a se posicionar ali. Só que a maldade do coração dele era muito grande. Nessa altura dessa guerra, o profeta Elias já tinha profetizado que ele e a descendência dele morreria. E profetizou como seria a morte de Jezabel e como seria a morte de Acabe. E ele já tinha roubado a vinha de Nabote, já tinha matado o profeta, já tinha acontecido aquilo tudo até esse momento da história, fazendo isso para a gente se situar na cronologia, tá? Aí o que acontece? Alguns reis a Síria resolve lutar contra Israel. Era uma guerra do rei Acabe. A Síria quis dominar Israel. Aí Acabe vai, como está aparentado, como fez uma aliança, fala a seguinte mensagem para Josafá: vamos à guerra comigo? Preciso que você venha à guerra comigo. A miúdos era: a gente não tem uma aliança? Agora você vai ter que vir lutar comigo. Agora é a hora de provar a aliança. E aí o que acontece nessa guerra? E o item 2.1 e o 2.2 vai falar. Acabe, ele vai consultar os seus profetas. Eram 400 profetas que Acabe tinha. Esses profetas eram como se fossem pessoas assalariadas que tinham o dom de prever coisas, né? Só que quando chegavam na presença de Acabe, não diziam a verdade, contavam mentiras. Então saíram dizendo para Acabe o seguinte: não, vai sim, que vai dar tudo certo, você vai ganhar a guerra, o rei vai estar na sua mão. Por quê? Não queriam se indispor com Acabe. Então eles profetizaram aquilo que na verdade eles predisseram, né? Não foi uma profecia, exatamente o que Acabe queria ouvir. E esse é o perigo da gente se envolver com falsos profetas. Quando a gente escolhe estar no nosso meio, né, com pessoas que dizem que ouvem Deus, dizem que teve sinais, dizem que teve revelações, mas que estão ali falando apenas a vontade do coração, querendo trazer um alento para aquilo que a gente quer ouvir. Mas aí, Josafá sente algo no coração, sente queimar e fala: não, peraí, não tem mais um profeta aí não? Tinha algo que não estava bem. Ou seja, Josafá faz uma aliança, sabe que Acabe é um desafio, sabe que ele é idólatra, sabe que ele está misturado com várias coisas erradas, mas o coração de Josafá, às vezes o sonho que ele tinha de unificar Israel é algo tão grande que ele não olha para isso e ele resolve se pensar. Meu irmão, eu vim aqui para te falar uma coisa essa manhã. Eu não sei qual é o projeto que você está envolvido. Eu não sei qual é o sonho que Deus colocou no teu coração. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor para falar sobre a tua vida. Que os teus sonhos, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Aguenta um pouco mais. Não se envolve com aliança perigosa. Tem pessoas que vão te oferecer projetos, ou que já te ofereceram projetos, situações: vem fazer sociedade comigo, vem se unir comigo, e teu coração não tem paz. Não faça, não coloque o teu sonho acima dos sonhos de Deus. Não coloque os teus sonhos acima de alianças, porque no coração de Acabe não estava em fazer uma aliança com Deus de Israel, mas no coração de Acabe tinha o mesmo desejo e a mesma obsessão: unir Israel para poder implantar em Judá, unir Israel a Judá, para implantar em Judá os mesmos projetos de Baal, os mesmos projetos de idolatria, e ele poder dominar toda Israel, porque isso arrendaria mais lucro, era mais população, são mais povos, e Judá estava prosperando. Às vezes você tem um negócio pequeno, às vezes você está num projeto que parece ser pequeno, e ele começou a tomar forma. E ninguém te ajudou enquanto estava tomando forma. Ninguém entrou em nenhuma guerra, nenhuma batalha, não te mandou nenhum presente, não te mandou nenhum auxílio. Mas na hora que você se posicionar e começar a prosperar, começar a ter paz, começar a ter abundância, às vezes às vezes pessoas se levantam para destruir o que Deus está querendo fazer na sua vida. Então toma cuidado. Essa manhã é uma manhã de alerta para Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que já se depararam, que vão se deparar com situações assim. Então lembra o que foi dito nessa EBD. Antes de você se alinhar, consulta ao Senhor. Procura a profeta da casa, procura a tua liderança, faça um gabinete pastoral, pergunta: Senhor, pastor, será que isso é da vontade de Deus? Tem alguém aqui que Deus está incansavelmente falando comigo essa madrugada, que precisa procurar o pastor antes de se meter nessa situação e antes de se meter nesse negócio.
porque senão isso vai trazer prejuízo para a sua vida. E isso é uma palavra de uma pessoa que também errou nessa mesma área, por distração, porque tinha um sonho. Então não deixa você viver um processo de golpe, de falência, de alguém vir te dar uma volta e tirar o teu processo de paz e de abundância que Deus te colocou. Porque o que estava embutido no coração de Acabe era destruir Josafá. O que estava embutido no coração de Acabe era para o público, para que as pessoas vissem, se Josafá morre nessa guerra, o que ia acontecer com Acabe? Ele ia dominar tudo. Porque a filha já estava casada com Jeorão, Atalha já dominava Jeorão, a gente vai ver ao longo da história. Então agora ele ia unificar o reino. Às vezes essa pessoa só está querendo te aliançar para poder tirar do negócio, para poder te tirar do projeto, para poder te tirar do coração do seu chefe. Às vezes você tem um bom relacionamento com o seu chefe no trabalho e essa pessoa chega de mansinho, chega pedindo ajuda. Ai, fala bem de mim para ele. Ai, não faça isso. Ah, Tati, mas você está dizendo para eu não ajudar as pessoas? Eu sou cristão. Não estou falando isso. Como cristão, nós temos a responsabilidade de ajudar sim, mas nós precisamos ajudar com discernimento. Porque senão a nossa colheita é roubada, senão sofremos golpes e depois nós falamos: Senhor, mas eu fiz a tua vontade era ajudar, a sua vontade era apoiar. Não. Nessa lição, nessa guerra, a gente aprende que a gente precisa perguntar ao Senhor e ter discernimento e estar pronto para obedecer a resposta. E a gente vai ver que lá no item 2.2, nos períodos decorrentes no profeta, nesse mesmo espaço de tempo, quando Josafá sente no coração que tem alguma coisa errada, porque o nosso coração queima. Quando a gente vai fazer parceria, quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai tentar ajudar alguém, a gente fala assim: ai, será que isso vai dar certo? Mas e se essa pessoa fizer isso comigo? Se isso começar a entrar no teu coração, você pode ter certeza que é Deus falando com você. Não vai. Se atenta, fica alerta, fica em estado de alerta. Só que Josafá chama, pede um profeta, Acabe vai e fala assim: olha, tem um profeta chamado Micaías. Ele não é muito chegado a mim, não. Sabe? Tudo que eu vou falar, ele sempre fala: não vai dar certo, não está errado, está errado, não é bem assim. Cuidado, jovem, cuidado, adolescente, cuidado, pai, cuidado, mãe. Quando vocês começarem a ouvir situações da sua vida, se tem uma pessoa te corrigindo, se tem uma pessoa falando, não vai por aí, começa a olhar essa pessoa com um olhar de amor, porque a correção, ela é um amor de Deus para as nossas vidas. A correção, com zelo, com carinho, dando explicação, é para que você não passe por uma situação perigosa, para que lá na frente você não passe por uma situação desafiadora. Deus, ele ama muito, por isso ele nos corrige. E aqui Micaías, ele estava corrigindo. Ele: olha, os 400 falaram, né, que você não vai conseguir, que você vai conseguir vencer e que o inimigo vai ser entregue às suas mãos. Pois eu digo que esses 400 profetas estão debaixo de um espírito maligno, que estão fazendo isso para que aconteça a sua morte. Você não vai viver, você vai morrer. Micaías profetizou que não era para ir nessa guerra, que que eles não iam sair dali assim. O que acontece? Josafá ouve aquilo, ouviu o profeta, sabia que o profeta estava ouvindo a Deus, mas mesmo assim ele decide ir na guerra com Acabe. E o que acaba acontecendo? Acabe tira a armadura, né? Ele tira a armadura dele, vai igual soldado, vestido igual soldado, mas Josafá coloca todas as vestes de rei. Quando chega na hora da guerra, os inimigos, os sírios, cercam Josafá. Só que veem que ele não era Acabe. E aí recuam, e um dos soldados sírios lança uma flecha para cima. Quando ele lança aquela flecha para cima, aquela flecha cai justamente na juntura da armadura de Acabe, e Acabe morre.
glória a Deus pela misericórdia infinita e livramento deles, porque aquela flecha poderia ter sido para Josafá. Aqueles inimigos poderiam ter cercado a Josafá. Cuidado, adolescentes, se vocês estão aqui hoje, nessa manhã, Deus tem uma palavra para vocês, porque isso estava aquecendo o meu coração quando eu estava fazendo a mensagem. Eu nem sabia que vocês iam ficar, mas cuidado. Às vezes você quer ir numa festa, às vezes você quer ir numa balada, mesmo sendo crente, você tem curiosidade, você se junta com um amigo, às vezes você quer ir para um lugar e fala para o seu pai, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E sabe o que pode acontecer com você? Esse seu amigo, se um dia tiver um tiroteio, se um dia tiver um traficante de droga vestido ali para poder te oferecer alguma coisa, ou botar alguma coisa na tua bebida e acontecer alguma coisa, ele vai te largar sozinho, sai correndo, porque já tem experiência em fazer isso e vai te deixar sozinho ali. Eu vou contar uma experiência muito rápida aqui por causa da hora. Estou sentindo de Deus de falar isso. Na minha adolescência, eu morava com minha avó um tempo. E eu queria sempre morar com minha avó quando eu sentia que as coisas iam ficar um pouquinho mais frouxas, quando eu estava cansada da vida de profeta. Porque com a minha mãe era profecia, tudo era mais difícil, tudo era mais lutado. Aí eu dava uma na minha quando era adolescente e falava assim, vou morar um tempo com a minha avó, porque lá pode fazer tudo, né? Minha avó, eu já tenho um jeito de lidar com a minha avó, mesmo minha avó sendo brava, eu já consigo ter um pouco de descanso. E eu gostava muito de dançar. Hoje, por isso que hoje eu danço mesmo na presença do Senhor, porque isso me foi proibido quando eu era jovem. Você está numa igreja em que te é permitido se movimentar, é permitido você dar glória a Deus. Às vezes você quer fazer um passo de louvor, você está adorando aqui, é permitido isso. Mas o sistema onde eu fui criada, não. E era muito desafiador e era tudo muito rígido. E eu só queria isso, dançar. Aí minha avó liberou uma vez para eu ir e tal, mas só que a segunda vez eu falei, é longe, a minha avó não vai liberar. O que eu fiz? Foi 2 vezes que eu fiz isso. As 2 vezes que eu fiz isso eu tive prejuízo. A primeira, eu tive uma arma apontada na minha cabeça. Porque me confundiram com uma pessoa que tinha sido jurada da minha família. E eu tinha 14 anos, foi um pouquinho antes de eu conhecer o Bruno. Quantos sonhos e projetos poderiam ter sido destruídos naquele momento? E eu estava em desobediência. E se não desse tempo de eu pedir perdão ao Senhor? Para onde eu iria? Que isso, irmão? Foi uma arma apontada na minha cabeça, fui enfiada dentro de um carro, tinha um homem dirigindo, 2 homens do lado. E falava assim, é ela. E nesse dia eu não tinha uma identificação a não ser a caderneta do colégio. Eu não sou eu, tentando falar. E o que me salvou, o que Deus usou para me salvar, é porque eles não queriam que matasse ali. Eles queriam que levasse na presença de outro bandido para poder ser executada na frente deles. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Às vezes você desobedece ao seu pai, às vezes você desobedece à sua mãe. E quem tem chamado promessa com Deus, não acontece coisa pequena, não. Às vezes que eu tentei sair da presença de Deus, foi só tragédia assim, para não querer mais voltar. Você é um separado, escolhido por Deus. Os seus pais vêm aqui para profetizar sobre a sua vida jovem e adolescente. Às vezes a gente acha que não tem nada demais. E eu te pergunto, você sabe onde é que estavam as meninas que foram na festa comigo? Sabe onde é que estava o grupo de pessoas que foram comigo? Curtindo a festa, sumiram. Me esqueceram lá. E ninguém parou num orelhão para ligar para minha avó. A Tati foi pega, aconteceu isso, já não podia. Não. Porque senão iam ser pegos. Tem companhias que vão ser colocadas na sua vida só para destruir a obra de Deus na sua vida e te confundir, para matar a sua vida. Então, essa manhã, na autoridade do nome de Jesus, cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com aquilo que parece que não tem nada a ver. Sua mãe já profetizou, mulheres do ciclo de oração já falou, cuidado, filho. Seu pastor já falou, sua liderança já falou, toma cuidado. E foi o que aconteceu. Josafá não tomou cuidado. Josafá foi mesmo assim. O Senhor teve misericórdia por causa da bondade do coração de Josafá. Deus naquele dia teve misericórdia na minha vida, eu tenho certeza disso, porque Ele sabia as ofertas passadas. Ele sabia que realmente o meu coração era desejoso do reino, era desejoso de Deus, Ele teve misericórdia. Mas pode ser num dia em que você tenha tocado em alguma coisa que é princípio de Deus, pode ser num dia que você tenha sido ingrato com seu pai e com a sua mãe,
Pode ser num dia que você fale alguma palavra, eu não preciso de Deus não, eu me viro, que alguma coisa ruim pode acontecer, como vários cenários. Então, Josafá volta, né? Ele volta em paz, Deus ele preserva ele, e no capítulo 19 de 2 Crônicas vai falar que o profeta Jeú, ele se levanta para admoestar, para exortar Josafá. Ele fala: olha, Josafá, o que você fez não foi legal, o que você fez vai haver punição, você vai passar por um castigo, porque ele desobedeceu a voz de Deus, ele se juntou com um idólatra. E aqui fica uma outra lição. Entenda uma coisa: os inimigos dos seus amigos, eles não podem ser seus amigos. Não tem como você se aliar com inimigos dos seus amigos. E o rei da Síria, a Síria, eram inimigos de Deus. Acabe era inimigo de Deus. Havia um julgamento, uma profecia sobre a vida de Acabe. Havia um juízo. Profeta, Elias foi estabelecido para liberar um juízo. Olha, Acabe, chega, basta da sua maldade, basta dos seus erros. E Josafá estava se unindo a esse principado, a essa potestade chamada Jezabel. A gente estudou aqui na última aula. Não é uma aliança apenas física, emocional, não, territorial e política, é uma aliança com potestade. Então não tem como a gente ser amigo do inimigo, não tem como. A gente como cristão, a gente precisa ter um posicionamento, não tem como ser amigo do mundo, não tem como ser amigo do pecado, não tem como ser amigo, porque um dia você vai sofrer retaliação. Deus, ele dá livramento por princípios, ele dá livramentos por princípios. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus que está aqui nessa hora. Passa, Senhor, de cada coração discernimento, autoridade, entendimento, abre olhos, desobstrui ouvidos nessa hora, com o teu plano de salvação nesse momento, Pai. Que seja estabelecido a paz sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, que a autoridade e a paz venham ser restabelecidas aqui agora, no nome de Jesus. Que a autoridade como cristão venha ser colocada às adolescentes, às jovens aqui essa manhã, em nome de Jesus. Blinda e protege as nossas crianças, na autoridade, em nome de Jesus, de crianças e de relacionamentos, em nome de Jesus, destrutivos. Amém? Amém. E aí, o que é mais interessante aqui também nessa lição, que é importante a gente ressaltar, é que quando acontece toda essa história, o profeta Jeú, lá no capítulo 19, versículo 3, ele vai começar, do 1 ao 3, a exortar Josafá, a falar o que ele fez errado. Mas o mais interessante é que Josafá, ele ouve. E quem foi o profeta Jeú? Se você for estudar a história de Asa, você vai ver que no final da história de Asa manda matar o pai de Jeú, Anani. Porque Anani foi profetizar, foi admoestar, foi exortar, foi corrigir Asa, e ele não gostou. Então ele mandou amarrar ele no tronco e lançar ele no cárcere. Olha que interessante, olha que posicionamento lindo de Jeú aqui. Ele viu o pai sofrer, ele viu o pai passar por pior situação da vida ali, mas ele resolve se posicionar, ele resolve vestir o propósito e o projeto de Deus. Aqui eu vejo um perdão, porque Jeú poderia simplesmente falar assim: eu não vou precisar para esse homem não, o pai dele mandou prender o meu pai, fez maldade com meu pai, não, mas ele fez o que era certo, e a correção, ela também é imbuída de amor. Um coração que corrige é um coração imbuído do amor do Senhor Jesus, porque Ele nos ama, por isso Ele nos corrige. Amém? E aí, Josafá ouve aquilo tudo, vê que quase morreu, que Acabe quase matou ele, quase destruiu ele, e o que ele faz? Ele começa a ter uma mudança. É como se assim, quando a gente ouve a correção, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica chateadinho, magoadinho, e começa a ficar de mimimi, e se afasta, né? E resolve, não quero saber, mulher chata, fica falando lá isso, homem chato. Você não consegue nem mais chamar, às vezes, pai e mãe, né? Às vezes uma pessoa do seu trabalho está tentando te ajudar, às vezes uma autoridade, você não quer ouvir. E aí, ou você ouve tudo aquilo,
toma o susto de quase ter morrido e resolve mudar. Depois que aconteceu essa testemunho que eu contei para vocês aqui, eu ainda vivi umas outras 2 situações para voltar firme para a presença de Deus, entender o meu chamado e mergulhar na presença do Senhor. Eu ainda precisei engessar o pé 2 vezes, eu fui atropelada 2 vezes, uma vez foi pelo meu próprio tio, fui jogar queimado na final de um campeonato, quando eu fui subir, uma coisa totalmente improvável, quando eu fui subir para pegar a bola que eu desci, o meu pé virou. Sabe? Às vezes você não sente, cada um vai ter uma experiência com Deus, talvez a sua experiência não seja a minha, mas existem muitos sinais quando Deus quer te trazer para o centro do propósito, e que esses sinais eles não sejam doloridos como foi para Josafá, mas que produzam mudança, como nesse momento da história aconteceu com ele. Aí ele se enche de força e olha o que ele começa a fazer. Ele começa aquela dor é tão grande que ele já tinha destruído os postos ídolos de Acera, ele já tinha quebrado tudo ali, já estava começando a entrar em Israel, na parte interna da cidade, e agora ele estava começando a tentar destruir os altos da cidade, né? E ele começa a ganhar uma força, lá em 2 Crônicas 19:3, vai dizer que ele derriba e combate a idolatria pesado. E como que ele faz isso? Ele começa a colocar sobre Israel juízes honestos, homens de Deus para julgar causas em Israel. Ou seja, esses homens eles conseguiam analisar a população, o povo, as cidades de Judá. Ele também vai fazer algo que é algo extremamente importante quando uma liderança, quando um governo, ele quer estabelecer a autoridade espiritual para ganhar a batalha. Ele estabeleceu aqui um sumo sacerdote, Amarias, que era da corte de apelação. Você vai ver isso em 2 Crônicas 19, do 18 ao 20, e Deuteronômio 16, do 18 ao 20 também. O que ele faz? O que é a presença do sumo sacerdote? O que é a presença daquela autoridade sendo estabelecida como uma corte de apelação? Para que se um dia você passar por uma situação como essa, de que você não sabe o que vai fazer, não sabe se essa liderança é perigosa ou não é você buscar essa liderança para apelação. Passou por uma causa, foi julgado injustamente, não recebeu o que deveria, é para você ir correr para aquela causa, para que haja uma apelação. Os juízes aqui hoje representam os julgamentos, a parte cívica. Esse sumo sacerdote está representando o que é espiritual. Às vezes nós temos questões do mundo emocional, mas a gente não entende o que pode causar no espiritual. E quem vai te ajudar com esse discernimento, eu já falei aqui, isso é muito importante, porque eu estou sentindo que tem pessoas que precisam hoje aqui marcar esse gabinete. Eu não falei isso com o pastor Anderson, mas eu estou sentindo a presença de Deus no que eu estou falando. Tem pessoas aqui que é hoje isso, tem pessoas que durante a semana, durante o mês, vão receber propostas. Não aceita sem antes consultar a Deus. Não aceita sem antes procurar uma corte de apelação do sumo sacerdote. Não faça isso, porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida e Deus quer uma vida de paz e prosperidade para você. Amém? Amém. E depois ele vai levantar as Ebadias, regentes de assuntos cívicos. Em 2 Crônicas 19:11 vai falar sobre isso. Para resolver situações políticas do povo, situações civis, né, problemas de roubo de galinha, naquela época, assaltos, ou quando havia alguma morte. Então, o que ele faz? Ele organiza a casa. Quando a gente quer vencer batalhas, quando a gente quer uma liderança saudável na nossa casa, no nosso lar, em lugares, a gente precisa organizar a casa, a gente precisa ver o que é governo, a quem precisa ser administrado e começar a dar nomes a essas administrações e começar essa organização. Às vezes você sente assim, minha vida parece estar uma bagunça. Parece que eu fiz uma coisa errada, e depois dessa coisa errada que eu fiz, parece que só veio mais coisas erradas acontecendo na minha vida. Seja na vida financeira, no empreendimento, seja no seu lar, na sua família, alguma decisão que você tomou errada, que parece que você perdeu a autoridade dos seus filhos, parece que você perdeu a autoridade. Como que eu faço para resgatar isso? Aprenda com Josafá. Em nome de Jesus. Começa a organizar. Começa pelo começo. Tira o eu. Tira a idolatria, tira aquilo que te afasta de Deus, tira aquilo que te limita, tira aquilo que começa aquilo que não te dá ouvidos dentro de casa, esses espíritos malignos neutralizadores dessa última hora, começa a remover isso. Depois, começa a organizar o que é financeiro, o que é espiritual, o que é emocional, o que é físico. Quantas vezes eu tenho vindo à casa do Senhor? Quantas vezes eu tenho buscado o sumo sacerdote para orientação? Porque foi exatamente isso que Josafá fez. E o reino foi próspero e saudável. Agora, a gente precisa
falar um pouquinho sobre as outras 3 guerras, e essas outras 3 guerras eu vou explicar rápido, porque é muito importante que você entenda aqui. Talvez esse momento aqui é um momento que muitas pessoas vão ler a história e não vão entender, como já aconteceu comigo. Então tem uma organização, depois quem quiser tirar fotos dessa tabela pode tirar. É uma tabela muito simples, só para você se situar em como que foi essa história, tá? Então, a primeira parte da lição, a gente já leu, a gente já estudou. A primeira guerra, que foi o reino de Israel, que sofreu o ataque da Síria, e o rei era Acabe, e a aliança foi feita entre Acabe e o rei Josafá, no norte e reino do sul. E os profetas que foram envolvidos nessa história foram quem, gente? Quem? Micaías e Jeú. E teve vitória nessa guerra, gente? Sim. Houve a morte de Acabe, o que para toda a nação foi uma vitória, mas a Síria não conseguiu dominar o território de Israel, ok? Nesse momento da história não, ok? E as referências bíblicas estão em 2 Crônicas 18, 19, 21 do 5 ao 6 e 22, 2 e 3. O segundo momento da história é a história de Judá. Aqui tem ordem cronológica, tá? Porque na outra tabela a gente só conseguiu ver ali as 4 coisas ruins que aconteceram, né? As guerras, mas a gente não viu em ordem cronológica. Então depois o que acontece? Depois dessa guerra, Josafá volta, é corrigido por Jeú, muda o cenário, começa a organizar a casa de Israel, tá tudo bem, só que quem assume o lugar de Acabe é o rei. Vamos lá, gente, segundo item lá da linha. Perdão, Judá, eu estou na terceira guerra já, segundo. O rei que assume a guerra é Josafá. A guerra acontece no reinado de Judá, ok? E os ataques vêm de quem? Mesa e os munitas, Amon e os munitas. Os munitas, em algumas versões da Bíblia, vai estar os da montanha de Seir, tá? Ou seja, são 3 reis aliançados. Lembra que Deus, ele vê o coração bom de Josafá, sabe que ele fez boas obras, mas havia uma punição, porque o salário do pecado é a morte. E existe consequência nos pecados que a gente faz. Existem pecados que a gente pede perdão a Deus, né? E a gente é livre e liberto. Mas existem pecados que são passíveis de consequência. E essa consequência, existe uma cédula no mundo espiritual que não é cancelada, porque são frutos das obras da carne. Por exemplo, qual foi a consequência do que Josafá fez? Ele entrou numa guerra contra a Síria, certo? Vamos pensar aqui estrategicamente. Uma pessoa vai para Israel, sai de Judá, deixa o seu reino defasado de soldados e vai para uma guerra em Israel. Na guerra contra os sírios eram uma potência da época. Certamente ele perdeu homens nessa guerra, né? Perdeu força bélica. Volta para Judá, Josafá. O que vai acontecer com a vizinhança ao redor? Ele está fraco, está despreparado, está sem armamento. Então o rei de Moabe resolve atacar Josafá. Josafá rico, né, cheio de riquezas, com uma cidade toda fortificada e organizada. Então eu quero entrar nessa brecha para poder eu tirar essa nação, para poder liderar essa nação. Então o que vai acontecer? Ele entra na guerra de Josafá, e agora eu quero perguntar para vocês ali, quem são os aliançados de Josafá? Ele não tinha uma aliança com Israel? Não, gente, aqui ó, na segunda linha. Na segunda linha. Quem eram os aliançados de Josafá? Ninguém. Cadê Acasias? Cadê Jorão? Ele estava o quê? Gente, tem hora que é melhor estar só do que mal acompanhado. Sabe quem era a aliança de Josafá? Deus. Sabe quem é a aliança de Josafá? A equipe que ele organizou. O povo a favor dele, porque está sendo próspero, porque está sendo abundante. Era o sumo sacerdote, era profeta de Deus, era Jaziel, que tinha uma linhagem de profeta, uma linhagem santa, pura. Às vezes é melhor você estar aí, ó, junto com quem é de Deus. Ah, mas não tem ninguém aqui para me ajudar.
duvidar, mas tem um homem de Deus, tem uma palavra de Deus, tem pessoas que amam, que oram por você, e essa é a aliança saudável. E o que vai acontecer? Teve vitória nessa guerra? Segunda linha. Sim. E quem foi o profeta que foi levantado? Jaziel. Olha que lindo. Eu vou ler esse texto um pouquinho mais à frente, porque eu não posso entrar muito nessa guerra, porque a gente vai estudar lá no final, porque eu acho essa guerra linda. Lá em 2 Crônicas 20, tá, gente? Está essa guerra. Então, como a gente vai estudar ela no final, eu não vou ticar ela. Agora, a terceira guerra, e essa guerra foi a guerra que Josafá, ele resolve se meter. E quem era o rei, né, no reino de Israel primeiro? Quem era o rei de Israel? Acasias, filho mais velho de Acabe. E quem deu o ataque? Terceira linha. Quem? Quem eram os aliançados nessa guerra? O que Josafá foi fazer ali de novo, gente? Pelo amor de Deus. Né? Porque a vida é assim. A gente erra, a gente comete um erro. Aí o nosso sonho, lembra que a gente falou do sonho? A nossa vontade de unificar é tão grande, a nossa vontade de viver aquilo é tão grande, que a gente vai lá de novo se meter na situação. Ah, mas Acabe morreu, agora Acasias é mais novo, não vou conseguir ter influência, não. É inimigo. E inimigo de Deus não é nosso amigo. E o próprio Deus entrou nessa guerra. E ele, na verdade, essa poderia ser uma guerra. O que acontece? Reino do Norte e Reino do Sul precisavam de suporte. Essa época era a época que estavam acontecendo eventos marítimos aqui na história. Então, Josafá, ele vai expandir os negócios com Acasias. A gente pode ter negócio com quem é inimigo de Deus? O que aconteceu? Eles foram enviar a embarcação para Tarsis, que na época era um porto marítimo muito fortificado. A mesma Tarsis que a gente ouve a história de Jonas, lembra? Essa mesma história. Ele ia para Tarsis, esse mesmo lugar, perdão. Ele ia para Tarsis para poder expandir os negócios. O que acontece? O barco afunda. Deus quebra todas as embarcações, não sobra nada. E quem é o profeta que se levanta para profetizar? Eliezer. Exatamente. E Eliezer vai e fala assim, por que eu estou botando nessa ordem? Porque aqui nesse momento dessa história, vocês vão ver que aparece no final da vida de Josafá. Eles juntam tudo ali. Só que é importante você entender que isso acontece antes do reinado de Jorão. Tá, gente? Para vocês entenderem a ordem. Então, Acasias vai e não vence isso. E aí, Josafá, ele volta para a consciência e fala, vou voltar a cuidar de Israel, toda vez que eu me meto nessa guerra eu tenho um problema. Mas aí passam uns aninhos, Acasias morre, quem assume? Quem? Jorão. E aí acontece uma nova guerra em Israel. Só que a guerra agora é uma delícia, porque tem 3 inimigos atacando. Quem são? 3 reis aliançados. Porque aquilo que você não mata, aquilo que não aniquila, sempre vai voltar para você. Então, Amon e Amnon, a Moab e Amon, eles representam as lutas repetitivas das nossas vidas. Pessoas invejosas, ciumentas, prepotentes, déspotas, que fazem qualquer estratégia para entrar dentro da tua casa, do teu cenário, da tua mente, para destruir a paz que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Eles querem pegar aquilo que não é deles. São representações no mundo espiritual daquilo que quer pegar o que não pertence a si. Amém? E aí o que acontece nessa guerra? Os 3 resolvem ir para a guerra, vão consultar, vão fazer consultas. Josafá se mete no meio dessa guerra de novo para ajudar, só que agora Jorão, o filho mais novo de Acabe, porque Acasias tinha morrido. E aí o que acontece? No meio do caminho, eles ficam sem água. Todo o exército. Os 3 exércitos ficam sem água. E aí eles vão recorrer a Eliseu. Só que Eliseu, aquele temperamento calmo, brando, nem um pouco colérico, o que ele vai fazer? Ele fala assim, Jorão vai lá para intermediar e fala, olha,
eu até vou intermediar esse negócio com Deus. Mas não é por sua causa não, mas é por causa de Josafá. O que Eliseu estava dizendo aqui? Eu respeito a autoridade que está na vida de Josafá, porque está se metendo numa roubada de novo, mas Deus ama, mas Deus tem uma intenção boa. E aí Eliseu intermedia, eles vencem a guerra, né? Ali há uma vitória, passam os anos e Jorão morre. Só que o que acontece com Josafá? Né? Josafá ali, ele termina o seu legado com uma mistura, com grandes erros. E aqui, eu tenho ainda tempo? Isso aqui é muito importante. Eu fui direto e nem vi, porque é muita lição nessa história. Aqui eu gostaria de falar sobre uma dinâmica sobre erro. Eu não sei você, mas eu fui uma pessoa que cometi muitos erros. Erros que, se eu pudesse hoje voltar atrás, com certeza eu não teria cometido. Mas eu sei que a gente precisa também aprender com o erro. A gente precisa ter, não a cultura hoje brasileira do erro, mas uma cultura onde a gente pega o que aconteceu e transforma em bênção na nossa vida, como Josafá fez. Mas por que os erros, eles são tão condenáveis? Por que a gente tem uma tendência a ver uma história como Josafá e falar assim, ai meu Deus, mas foi se juntar logo com Acabe? E a gente tem a tendência de destruir logo a pessoa, a ideia da mentalidade que a gente tem da pessoa, a pessoa que era boa passa a ser ruim por causa de um erro que comete. Uma falta no casamento, ou uma falta com um amigo que trai, né? E quantas vezes nós somos traídos na vida, quantas vezes nós passamos por situações de alianças destruidoras na nossa vida. Mas por que isso acontece? Eu queria trabalhar esse conceito muito rápido da Amy Edmondson. É uma mulher que ela é de Harvard, ela é especialista em liderança organizacional. E ela tem uma visão muito interessante para a gente analisar aqui numa ótica cristã também, trazer para uma ótica cristã. A primeira coisa que ela vai falar, ela vai resumir, essa parte que está em laranja, gente, esse medidor aqui, ó, em laranja, tá vendo? Deixa eu ver se... Aqui, esse medidor aqui em laranja, até essa parte aqui, todo esse conceito aqui, ela vai resumir o erro em 3 situações possíveis. Tudo isso é resumido em 3 situações. Primeiro, os erros, eles podem ser de conduta, de distração ou de incapacidade de processo. Os erros que a gente tende a condenar são esses. Por quê? Porque são erros que poderiam ser evitados. Então, toda vez que a gente coloca nessa mente, poxa, isso podia ter sido evitado, a gente já condena. Por quê? Porque a gente olha para o ser humano como um ser que poderia ter feito diferente e escolheu não fazer. Então, a gente sai condenando, e é muitas das vezes o que acontece na história de muitos reis de Israel, como Davi, né? Como Josafá, reis que cometeram falhas, cometeram erros, que nós vemos como condenáveis, porque poderiam ser evitados. Só que existem os erros para ela que são considerados louváveis, que são os erros de futuro, de hipótese e de teste. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? O que são esses erros? É quando eu não tenho conhecimento de algo e eu resolvo testar. Por exemplo, eu estou aprendendo marketing digital, eu estou aprendendo a mexer com finanças, eu estou aprendendo a mexer com investimento. Eu não tenho noção do que vai acontecer comigo. Mas eu quero ter uma vida próspera. O que eu vou fazer? Vou lá e invisto. Pode dar certo, pode não dar certo, certo? Isso é um erro louvável, que é quando eu não tenho a ciência do futuro. Alguma coisa que eu não sei e eu resolvo testar para poder validar e para poder aquilo dar certo. Então, esses erros são os erros que a gente tem uma tendência a perdoar, né? Quando um filho, um pai, uma mãe chega para a gente e fala, meu filho, eu não sabia que ia acontecer isso, né? A gente, não, tudo bem, a gente vê que realmente a pessoa não tinha ciência. Então, essa natureza do erro é o que faz a gente perdoar ou não. Mas o que eu queria falar para vocês aqui essa manhã, que o Espírito Santo falou muito através desse estudo, são um estudo de várias páginas, ela tem muitos livros fantásticos que falam sobre a cultura do erro, é que, seja condenável ou seja louvável, nós precisamos aprender com esses erros. Né? Josafá aqui, quando a gente tem Deus,
quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente tem discernimento, até aqui na ótica dela, o que seria um erro louvável é um erro mensurável, porque Deus, ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer no teu futuro. Então, o que Josafá precisava aprender com tudo isso era o quê? Consulta a Deus. Foi o que ele fez na Segunda Guerra. E a gente vai ver aqui como que ele foi vitorioso pelo que ele fez. Então, com toda essa história, fica com a Segunda Guerra. Aprende as lições positivas de Josafá. Pega o erro, traz para a sua vida administrando ele, mas faça aquilo que é as lições positivas. O primeiro item que vai falar é: peça orientação de Deus. Olha que lindo o pedido de Josafá para Deus. A gente vai ver isso lá em 2 Crônicas 20, foi uma guerra lindíssima. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Por que Josafá teve medo? Porque na Segunda Guerra, como a gente viu, os inimigos aliançados de Moabe, Amon e das montanhas de Seir, os Munitas, resolvem entrar em guerra contra ele. 3 inimigos, e ele só estava sozinho como rei, não tinha outro jeito. Mas olha o que ele falou ao Senhor, ele confessa: Senhor, eu estou com medo. E apregoou o jejum em todo o Judá. Ele vai para a oração, ele vai para o jejum. Judá se congregou, se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Seja o erro que você cometeu, seja a falha que você cometeu, que resultou numa guerra posterior, grava isso aqui: ninguém pode resistir o Senhor. Quando você jejua, quando você recua, quando você entra num grau de intimidade, promove-os da sua casa e promove-os da sua igreja, da sua nação, a orar também, a adorar também, o que vai acontecer? Deus, ele vai estabelecer uma resposta lindíssima. Eu acho isso aqui lindo. Olha o que Deus, como Deus responde a Josafá. Então Josafá teve medo, o pedido de Josafá. Então Jesus teve... Eita, peraí, deixa eu ler aqui. Saiu do... Resposta de Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu é rei, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele veio à congregação por meio de Jael. O profeta, ele foi tomado em profecia. Aqui Deus, ele está estabelecendo a autoridade sobre Josafá. Olha que coisa linda o pedido de Josafá. Quando você pede ao Senhor e reconhece que ninguém pode resistir, e você reconhece a soberania de Deus numa oração, você cita ali vitórias passadas de Deus, você atrai sobre a tua vida autoridade. E aí, quando o profeta, ele é tomado por Deus, olha o que Deus usa a boca de Jaziel para falar: Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá de Jerusalém. É isso que acontece quando a gente confia em Deus. Quando a nossa confiança está em Deus, Ele vai pelejar, Ele vai entrar na tua causa. Você não vai precisar entrar para fazer aliança, você não vai precisar para formar estratégia, você não vai precisar entrar com um amigo que vai te colocar, vai dar um jeitinho, vai passar à frente, vai colocar o teu nome na lista. Não! As estratégias espirituais são as que Deus vai impetrar sobre a tua vida quando você começar a orar, quando você começar a clamar,
espiritual. E qual foi o posicionamento deles frente à guerra? Simplesmente adoração. Simplesmente adora. Essa vitória, os inimigos, esses 3 inimigos aliançados, eles foram desbaratados. A palavra do Senhor vai dizer que eles foram desbaratados. Quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a louvar, a presença de Deus tomou de uma forma tão grande que eles foram desbaratados. E a palavra adoração, ela é muito interessante porque ela tem duas raízes. Ela tem a raiz no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra shaká, né, que significa reverenciar. Todas essas palavras aqui, serviço, honra, culto, reverência, obediência e louvor, são palavras atribuídas à adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento vai vir no grego como proskeneu. O que significa isso, Tati? No shaká em hebraica, a reverência era prostrar-se. A gente se prostrava, se ajoelhava e reverenciava. Só que no Novo Testamento é preskeneu. Sabe o que é isso? É beijar os pés do seu Senhor. Quando você beija os pés do seu Senhor, você está próximo, você está tocando no seu Senhor. Você está tocando a pessoa da adoração. No Antigo Testamento existia um véu que separava a tua adoração. Existia um véu que separava a tua oração. Existia um véu que não te permitia ter um contato íntimo. Mas agora na nova aliança você pode beijar os pés do Salvador. Você pode beijar os pés do teu Senhor. Essa adoração aqui que está sendo apresentada na nova aliança é a adoração que você pode ser tocado pelo Senhor. Aonde você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Aonde dentro do teu íntimo você pode adorar, se aproximando de forma profunda e íntima com o nosso Pai. Então, no meio de uma batalha, adora. Lá no texto aos Hebreus 10, 19, 23 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, do corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso aqui é muito importante. Tem guerras no mundo espiritual que você vai vencer só por meio da adoração. Então, quando vocês veem os músicos aqui, as pessoas que estão louvando, cantando, entoando louvor, entendam o seguinte: às vezes é muito difícil para quem está administrando louvor ser rompido cadeias e barreiras. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega à presença do Senhor e a gente chega com o espírito neutralizado. A gente passou durante o dia por emoções, por guerras, por lutas, palavras de confronto, de afronta, e a gente muitas das vezes em casa não orou. Quando as coisas estão apertadas, a gente não fez um jejum. A gente, antes de vir para a igreja, o culto ele não começa quando o pastor diz amém aqui. O amém inicial, a oração inicial, o culto começa quando o pastor, no dia anterior, ele diz o amém final. Quando ele dá a bênção apostólica, é quando o culto começa. Porque você vai para a sua casa e você começa a orar pela igreja. Você começa a orar pelo próximo culto. Você começa a orar pela conversão de almas. Se você, antes de chegar aqui, você começar a adorar no seu carro, começar a botar louvor, essa casa vai incendiar. Pessoas vão ser convertidas, almas vão ser renovadas. Você vai chegar aqui e aí a pessoa está aqui louvando, você está. Tem gente que está dormindo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus ministrou isso no meu coração. Já teve dias de eu chegar cansada, exausta durante o dia. E quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: sabe o espírito neutralizado que tem acabado com a adoração no meio do corpo? Quando a oração do meio do corpo, ela não é verdadeira, ela não é sincera, não é como a oração que Jesus disse, adorar em espírito e em verdade, batalhas no corpo são perdidas. E você faz parte do corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Amém? Você precisa adorar, você precisa entender que a adoração ela quebra cadeias quando você entra nessas portas aqui. Cadeias são quebradas quando você dá glória a Deus, quando você dá aleluia, você está saqueando ambientes à volta com teu glória. O inferno está perdendo
Olha a guerra no mundo espiritual, olha a batalha de Josafá. Era uma batalha espiritual. 3 inimigos aliançados, que representam áreas de estratégia do inimigo das nossas almas para nos atacar. Mas quando ele adora, e isso é importante a gente entender, a adoração ela antecede algumas coisas. Olha o que Josafá faz. Já estou encerrando, tá, gente? Isso aqui é muito importante, Deus falou muito isso no meu coração. Eu chamei meu esposo para falar sobre isso, que foi algo que Deus falou muito tremendo. É um segredo para a igreja de Cristo, é um segredo para a tua vida espiritual. Josafá, ele organiza, ele tira a idolatria, ele tira o eu, o ego, a vontade de às vezes, de repente, não vir no culto. De repente, a tua idolatria é essa, queria que fosse desse jeito, queria que cantasse desse jeito, queria que a palavra fosse essa. Eu estou falando aqui não é para bater, não, é para você entender que às vezes isso acontece, nós somos seres humanos. Nesse momento, porque a carne está vencendo. É porque o nosso nível de oração está diminuindo. As nossas estratégias de batalha, de oração de madrugada, de cumprimento dos pedidos de oração mensais não estão acontecendo. É por isso, às vezes, você se sente fraco e não consegue adorar. O louvor foge da cabeça. Você não consegue dar uma glória, uma bandeira. A pessoa está aqui se matando para cantar e está interrompido, está preso, porque são espíritos que estão neutralizando. Porque o que acontece? Josafá fez o quê, gente? Tirou a idolatria, começou a leitura da palavra naquele lugar, nas cidades fortificadas. A palavra. Começou a dar conhecimento para o povo. Você aqui está vindo para receber conhecimento. Se você está aqui na EBD, glória a Deus pela sua vida. Que Deus ele libere bênçãos sem medida na tua vida. Que coisas aconteçam, você sabe, foi aquela semente da presença na EBD. Em nome de Jesus, eu profetizo coisas diferenciadas para você essa manhã. Você que está com negócios impedidos, você que está com processo, de repente já vamos comprar casa, apartamento, você que está com causa judicial e que não sai de jeito nenhum, pessoas que estão aqui pedindo portas de emprego, sejam liberadas agora na autoridade do nome de Jesus, sobre a autoridade profética. Eu declaro que pessoas aqui serão liberadas a prosperar e a abundar, porque estão ouvindo aqui a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. E o que acontece? Ele faz isso, estabelece a palavra. Ele está lendo a palavra. Todo um dia de um culto, todo um dia de uma organização do lar. Estabeleceu a palavra, agora o jejum pode ser assim. Ele está cuidando do reino, cuidando das pessoas, ajudando os necessitados, cumprindo a vontade de Deus, fazendo oração, jejum. Olha a resposta que Deus dá. Eu estou contigo. Tem autoridade. Agora sim você vem para a casa do Senhor, a tua adoração é aceita. Agora sim a tua adoração sobe. Está com perdão em dia? A tua adoração vai subir. E aí quando começar a cantar o louvor, mesmo que venha o desânimo, você começa a repetir um versículo bíblico. Às vezes a pessoa que está ministrando não vai conseguir repetir versículos bíblicos, vai vir a palavra, cada um tem uma área de atuação, mas você no teu coração sentiu o desânimo, começa. Senhor, há poder no teu nome, há poder nas tuas palavras. Começa a repetir o versículo, Senhor, meu pastor nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque a Bíblia, ela liberta, a palavra de Deus liberta. Aí o que vai acontecer? Olha só o caminho que Jesus passou. Jesus fez a mesma coisa que Josafá. Jesus, ele obedece, ele ouve a vontade de Deus, ele vai a Nazaré, ele é batizado, obediência, ele vai a Nazaré, cita publicamente a palavra de Deus no livro de Isaías, depois ele é enviado pelo Espírito a ser tentado e provado pelo deserto, ele passa pela prova, ele passa pela guerra. Depois que ele passa pela prova, depois que ele passa pela guerra, olha o que acontece com ele. Anjos do Senhor vêm o servir, né? Mas antes disso, o que acontece? Satanás o tenta. Mas ele tem jejum, ele tem oração, ele tem fé, ele tem obediência, ele está em adoração. E aí, qual foi a resposta de adoração que ele dá para Satanás? Escrito está: só ao Senhor teu Deus te prostrarás, somente a Ele renderás louvor. O que Jesus está falando aqui? Adore. Mas para a tua adoração subir, você ter autoridade sobre Satanás, ore, jejue, obedeça, tenha fé, seja estabelecido em nome de Jesus. Tenha fé. Josafá teve fé em todos os momentos. Ele encorajou o povo que ia vencer. E por último, nós já vimos agora todas as guerras, né? Sobre a história de Josafá, vem a conclusão. Como está o seu nível de adoração? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na autoridade espiritual?
Quem é você quando você diz para Satanás, escrito está? Quem é você na autoridade do corpo de Cristo, na autoridade como cristão? Pegue a história de Josafá em nome de Jesus essa manhã e creia que a chave da vitória é ouvir a Deus, é a obediência e a fé. Que na sua balança o peso maior venha a ser a presença de Deus e a tua adoração. Amém? Que bênção! Quem cresceu aí? Por isso que vale a pena você estar na EBD. Dá uma olhadinha para quem está perto de você. Diga aí, vale ou não vale a pena estar na EBD? Vale muito a pena estar na EBD. Essa lição, como abrange, tinha uma pegada muito importante. Por isso que eu pedi para a Galatara estar, porque é muito importante você ouvir a questão da obediência. A obediência é uma ferramenta poderosa para nos abençoar quando obedecemos, ou também para nos punir quando desobedecemos. Então, tanto a obediência pode te levar a um nível abençoado com o Senhor,